Estão vendo a tela aí? Sim, Ótimo, então. Então tá. O objetivo dessa aula, já estamos gravando, o objetivo dessa aula, então, é apresentar as características, né, dos vírus, né, dos principais vírus relacionados à hepatite, principalmente a hepatite A, B, C, D e E, né? Bom, essa enfermidade viral está relacionada, então, a esse alvo, né, no fígado, essa inflamação no fígado. Os sintomas eles acabam sendo semelhantes, o que vai diferenciar é a evolução da doença, a possível fonte de infecção. Então, são esses fatores que a gente vai abordar, né? E, consequentemente, também os vírus que causam cada um desses tipos de hepatite, eles são diferentes. Então, vão apresentar estruturas diferentes, replicação diferente, modos de transmissão. É importante, então, que a gente reconheça, né? Bom, de maneira geral, a hepatite A e E vai estar relacionado com a transmissão do vírus pela água, alimentos contaminados, a hepatite B, C e D, né, através de sexo desprotegido, né, acidente com agulhas em hospital laboratório, né, e cada um, né, desses vírus vai infectar e causar, então, os sintomas clássicos, né, da hepatite, que é a icterícia, né, aquele amarelão, e, consequentemente, o aumento das enzimas hepáticas. É importante a gente analisar, então, fazer uma sorologia, identificar a presença de anticorpos IgG ou IgM, né, avaliar, então, né, esse período da infecção, quando começou, quais os sinais, duração e a natureza da doença. Então, a gente vai apresentar, então, as principais características dos vírus da hepatite A, B, C, D e IG. Então, a aula está dividida nesses vírus. Nós vamos começar, então, com o vírus da hepatite A. Tranquilo até aqui? 31 pessoas. Ah, vocês não tiveram ainda. Tá. A questão, eu vou abordar aqui, né, em alguns slides essa parte, daí eu reforço, mas basicamente o que é importante a gente saber é que numa infecção recente você vai ter anticorpos de classe IgM, e numa infecção, né, que está mais tempo no organismo, ou numa infecção secundária, você vai ter um predomínio de anticorpos IgG. Então, muitas das vezes, como esse período de viremia do vírus ele é curto, você não consegue mais detectar a presença do vírus. Então, você tem que buscar a resposta do organismo a esse vírus. É por isso que essa detecção de anticorpos é importante. E aí, nós temos testes, né, kits específicos para diferenciar anticorpos da classe IgM e IgG. E geralmente, né, os anticorpos IgM estão relacionados, então, a uma infecção recente. Essa é a informação que vocês precisam saber nesse momento, lá quando vocês estiverem imuno, isso vai ficar mais claro, essa diferença entre as classes, porque que a IgM aparece primeiro, que a IgG, etc. Bom, começando com o vírus da hepatite A, né? Então, ele é um vírus não envelopado, então tudo isso que a gente já falou de vírus não envelopado, que tem uma duração no ambiente, que faz a rota fecal oral, né, se aplica aqui, né? Ela é conhecida como hepatite infecciosa, é um picornavírus do gênero Hepanavírus. Ele já foi conhecido como entrovírus 72, né? Ele é muito estável no ambiente, ele vai ter um RNA de fita simples de polaridade positiva e somente um sorotipo do vírus da hepatite A. Aqui nós temos uma microscopia eletrônica do vírus. Bom, ele vai ter, então, proteínas que vão codificar, né, as proteínas do capsídeo, seu genoma de RNA de cerca de 7.500 pares de base, uma proteína viral aqui, importante no processo de replicação do genoma, para proteger o genoma, né, durante seu processo, e nós vamos ter, né, assim como outros vírus, né, outros picornavírus, nós vamos ter, então, as proteínas estruturais, né, VP de viral protein, que são as proteínas que vão fazer parte da estrutura do vírus, e aquelas proteínas que
vão atuar na sua replicação, como, por exemplo, a polimerase. Então, a transmissão do vírus da hepatite A é principalmente pela rota fecal-oral. Então, alimentos mal preparados e água contaminada por fezes, frutos do mar. Então, é comum surtos de hepatite A, por exemplo, Santa Catarina, no ano passado, teve um surto de hepatite A, eles vêm sofrendo com surto, né, por outros vírus entéricos, né? Então, isso é um exemplo de que há um problema em relação ao tratamento de água, um grande número de pessoas na ilha, principalmente durante o verão, uma transmissão também de pessoa para pessoa, né? E surtos em viajantes. Então, como é que é a patogenia da infecção? Então, o vírus vai penetrar via o trato gastrointestinal, né? Lá estão os receptores para ele vai infectar essas células e vai chegar, então, até o fígado lá para infectar os hepatócitos. Como eu mencionei, essa viremia ela é passageira e durante esse processo o vírus vai ser eliminado na água e vai contaminar a água. E esse sinal clínico ele vai aparecer até dentro de 2 semanas. Então, é um quadro de hepatite comparado à hepatite C e D, é um quadro mais agudo, né? Então, os sintomas vão se manifestar rapidamente. Aí depois a gente vai ver que a hepatite B e C, esses sintomas podem levar semanas, meses para se manifestarem. Então, a contaminação vai ser por via fecal oral, né? Ele vai lá no intestino, vai se infectar, vai, né, ter esse período de viremia, através do sangue ele vai chegar no fígado, né, e pela bile ele vai ser excretado e vai chegar nas fezes. Característica clínica, né? Então, um período de incubação de 3 a 5 semanas, né, quando vai aparecer então a icterícia. É uma doença mais leve do que a hepatite B. Muitas pessoas podem ter sintomas, né, na verdade, ter infecção assintomática, sem sintomas, e claro que para doença, para adultos, né, particularmente pessoas, né, gestantes ou imunocomprometidos, pode ter uma doença severa com uma recuperação mais longa. Não há casos crônicos e mesmo a complicação, né, a hepatite fulminante, né, por esse vírus é raro, 0,1% dos casos. Então, aqui, esse quadro que representa bem, né? Então, nós temos aqui, né, o título de, né, a carga viral, o título de anticorpos aqui no eixo Y e no eixo X nós temos o tempo aqui representado em semanas, né? Então, sempre você vai ter, então, uma viremia inicial, né? E quando o organismo ele consegue, né, montar uma resposta e começar a se defender contra o vírus, você tem uma produção de imunoglobulinas, primeiro a IgM, né, e depois a IgG, né? Então, geralmente, né, no diagnóstico, né, como a viremia ela coincide com esse período prodrômico, né, quando não há, né, ainda sintomas, né, os sintomas ictéricos, vejam só, eles vão aparecer quando o vírus já está indo embora, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa... E é justamente nesse momento aqui que a pessoa vai procurar o hospital. Ela vai acordar, vai se olhar no espelho, vai estar amarela, vai estar com muita dor abdominal, vai estar com náuseas, com vômito. Então, é nesse momento que ela vai procurar né, o hospital. E, geralmente, esse período de viremia já passou. Então, você não consegue mais detectar o vírus no sangue ou nas fezes. E aí você tem que fazer, né, um diagnóstico para detectar a presença de anticorpos. Então, a IgM, que significa uma infecção recente, e a IgG, que é uma infecção mais prolongada ou uma infecção secundária. Ficou claro isso aí? Sim, prof, mas deixa eu te perguntar. Então, no caso, ela vai procurar quando já tiver passado o vírus, isso? É porque esse período de viremia, ele é rápido. E muitas vezes você não tem sintomas da doença ainda. Você está incubando o vírus está replicando no fígado, mas ele ainda não conseguiu, né, causar um dano que esses sinais clínicos, esses sintomas ficassem evidentes. Então, quando a pessoa ela apresenta esse quadro mais severo, principalmente icterícia, o amarelão, geralmente esse período de viremia já passou, né?
E claro que, conforme histórico clínico, né, eles até podem pesquisar a presença do vírus, mas geralmente eles vão fazer um teste, uma sorologia, até porque o resultado é rápido para ver essa questão da presença, né, de anticorpos IgM, indicando que é uma infecção recente, né? E também para poder direcionar, né, para o isolamento desse paciente, para o tratamento, etc. Tá bem? Bom, esse dano hepático, né, isso serve para outros vírus, ele é mediado pela resposta do sistema imune, né? Então, como é que o organismo ele elimina, né, o vírus, né? Então, geralmente as células que estão infectadas por um vírus, né, elas sinalizam para o sistema imune que elas estão infectadas, né, através da produção de interferon, expressão de proteínas virais e, né, o sistema imune vem através dos macrófagos, linfócitos TCD4 reconhece essa infecção e depois vem o linfócito T citotóxico para matar essa célula, né? Então, essa destruição dos hepatócitos, já que a gente está falando de uma infecção no fígado, ela vai levar a esse aumento das enzimas hepáticas, né? E também essa liberação de bilirrubina, né? Na circulação, em onde a pessoa tem esse quadro amarelo. Então, como eu falei, né, em algumas crianças e adultos, essa doença pode ser assintomática, né? E os sintomas vão aparecer 15 a 50 dias, né? Ela é mais aguda comparada a outras, né, hepatites e eles vão se intensificar durante 4 a 6 dias antes da fase de icterícia. Então, a pessoa vai sentir febre, fadiga, náusea, perda de apetite e dores abdominais. A urina escura, né, fezes pálidas, icterícia, né, com dor abdominal e prurido. A epidemiologia, ela é endêmica em muitos países, principalmente em países não desenvolvidos ou que há deficiência, né, no saneamento básico, porque essa questão, né, dessa rota fecal-oral é muito importante, né, para a hepatite A. Então, o vírus vai ser excretado nas fezes e vai contaminar a água. Se a pessoa mora num local onde esse esgoto não é tratado, onde essa água, né, não é tratada, né, o vírus se dissemina e fica mais difícil, né, de controlar. Então, ele é uma doença que está associada a baixas condições de né, a falta de saneamento básico. Né? Então, consequentemente, essa prevalência maior vai ser nos países, né, subdesenvolvidos, em desenvolvimento. Então, esse esgoto sanitário sem tratamento pode contaminar então a água e frutos do mar, né? Então, marisco, ostras e mexilhões são fontes importantes, né? E a gente sabe que na beira da praia, né, há um consumo, né, aumentado, né, desses frutos do mar e isso favorece, né? E eles têm uma característica, né? As ostras, mexilhões, né, eles filtram a água do mar. E ao filtrar a água do mar, eles concentram as partículas virais. Então, por exemplo, teve uma epidemia do vírus da hepatite A em Xangai, na China, em 1988, no qual 300 mil pessoas foram infectadas com o vírus, né? Justamente por causa do consumo de marisco coletados, né, em águas que estavam poluídas, né? Além disso, né, suprimento de água de restaurante, de creches, também pode ser, né, fontes de infecção. O diagnóstico, né, o vírus não é cultivável e geralmente a gente vai fazer um ELISA para detectar a presença de anticorpos IgM ou IgG. Prevenção, vacinação, então nós temos uma vacina inativada. No caso de infecções, pode-se usar, né, a imunização passiva, o uso de imunoglobulinas humana e, claro, o saneamento básico. Tratamento, né? Então, diminuir a disseminação do vírus pela rota fecal oral, isolar esses pacientes, né? Evitar o consumo de água ou alimentos contaminados, né? Lavar as mãos, né? E tratar a água de beber com cloro. Bom, vamos para o segundo vírus da lista, que é o vírus da hepatite B, né? Esse vírus ele afeta somente humanos, ele tem um genoma fita dupla parcial, né? É um vírus envelopado, a gente falou dessa característica do genoma lá na primeira aula, e embora seja um vírus DNA, ele é um vírus que faz transcrição reversa. Então, ela é uma exceção importante aí quando a gente fala de vírus, né?
ele replica, né, por meio de um intermediário de RNA, embora seja um vírus envelopado, ele apresenta uma estabilidade bastante comum, né, resiste ao tratamento com éter, pH baixo, congelamento e aquecimento moderado. E essas características ajudam na transmissão do vírus e dificultam, então, a desinfecção. E ele apresenta 3 antígenos principais, e aqui é muito importante que a gente entenda isso. Então, os 3 antígenos principais é o HBsAg, o antígeno S do vírus da hepatite B, por isso HBsAg, né? S de surface, que é uma proteína do envelope, e é o antígeno principal, né? É o para-choque do vírus contra o sistema imune. É ele que vai estar presente na vacina. Então, todos nós que fomos vacinados contra o vírus da hepatite B, nós vamos desenvolver anticorpos contra HBsAg, né? E temos ainda, né, outros antígenos, como o antígeno interno, né, C do capsídeo, né, o HBcAg, e o antígeno E, que é uma proteína que é secretada, não estrutural, né, denominada antígeno E, né? Então, as pessoas que estão infectadas com vírus, né? Então, além de ter anticorpos contra HBsAg, ela também vai ter anticorpos contra esses antígenos, né? E quem for vacinado só vai ter anticorpos contra HBsAg, né? Então, esse antígeno B, né? Ele tá, né? Ele forma, então, né? Ele está presente, né? No envelope do vírus. Depois nós temos aí o antígeno B, né, formando aqui, né, o capsídeo, e temos ainda uma proteína E, né, que é o antígeno E. Então, as pessoas vacinadas, elas vão receber somente o antígeno S de surface, né, de superfície aqui, né, que vai estar presente na vacina. Consequentemente, só vão desenvolver anticorpos contra HBsAg. Né, tanto em prova como em concursos públicos, eles adoram cobrar essa diferença, que a gente vai falar mais disso ainda, né? Então, o vírus é formado por esses 3 antígenos principais, né? Então, o antígeno C, que é do capsídeo, o antígeno S, que é o antígeno de superfície, que vai estar presente no envelope, e o antígeno E, que é uma proteína secretada, né? Então, ela vai ser processada e secretada no soro. Bom, esse antígeno HBsAg, ele apresenta 3 isoformas diferentes, né? Ele é bastante imunogênico, a vacina é feita através desse antígeno. Essas isoformas, elas podem ser utilizadas, né, para determinar grupos específicos e subtipos, e também pode acontecer, né, combinações desses antígenos que pode estar relacionado, né, a uma capacidade, né, de uma virulência maior ou menor. Professor, Bom, sim, posso te interromper? Só claro. perguntar uma coisa. É que tu falou que a pessoa que ela teve, né, o vírus, ela tem os 2 tipos, né? A pessoa Isso. que E a vacina, ela tem um só. Daquele. a vacina, ela contém somente o antígeno de superfície. Então, quando a gente é vacinado, a gente vai produzir anticorpos só contra esse antígeno de superfície. Isso. E eu ia te perguntar se isso é suficiente para evitar Sim, ou se sim. isso é só uma barreira, sabe? Porque como a gente não tem os dois, né? Ter feito só na base de superfície. Mas outra vacina, né, quando a gente falou do vírus influenza, vocês lembram também que a vacina contra o vírus influenza também, desculpa, a vacina contra o vírus influenza, ela também é feita só com, né, a glicoproteína de superfície, né, a hemaglutinina. E a gente pode usar o mesmo raciocínio, né? Como esse antígeno de superfície, né, ele que está, né, do lado externo do vírus, ele é o para-choque do vírus contra o sistema imune. Então, é a proteína mais imunogênica, é a que vai mais, né, vai produzir mais anticorpos. Então, quando os anticorpos eles conseguem se ligar, né, nessa proteína de superfície, o vírus não consegue fazer esse processo aqui de adsorção e ele é neutralizado. Então, por isso que a gente usa muito
né, essas glicoproteínas de superfície para fazer, então, vacinas contra os vírus, tá? Ficou claro? Então, esse vírus é um vírus DNA, ele vai fazer o processo de adsorção, vai entrar, né, vai fazer a penetração, vai sofrer o desnudamento, vai atravessar o polo nuclear, e o genoma dele, vocês lembram que ele é parcialmente, né, duplo, né? Então, quando ele penetrar lá no núcleo, ele vai completar, então, né, a síntese do seu genoma, né? Ele vai se replicar, vai produzir, então, né, ele vai ser transcrito e esse RNA vai lá para o citoplasma para ser traduzido em proteínas, e essas proteínas virais, juntamente com cópias do genoma, vão montar novas partículas e o vírus vai sair, então, da célula para, né, infectar células suscetíveis. É isso que acontece, né? Então, bom, então o vírus é liberado do hepatócito por exocitose, né, sem matar a célula e não por lise celular. O genoma completo pode também ser integrado à cromatina da célula hospedeira. E o DNA viral integrado, ele já foi encontrado em carcinomas hepatocelulares. Então, ele pode, né, servir como desencadeia, né, ser uma causa, né, de carcinomas aí, hepatocelular, que é uma doença bastante grave. E aí a importância da gente se vacinar, né? Ele também pode causar doença aguda ou crônica, sintomática ou assintomática, e depender da resposta, né? Isso vai depender da resposta imune à infecção. A detecção, né, de dois componentes, né, a presença do antígeno de superfície mais a proteína E, indica a existência de uma infecção ativa. Então, a pessoa que foi vacinada, pessoal, ela vai receber, né, o HBsAg, né? Então, geralmente, ela vai ter somente anticorpos contra, né? Agora, uma pessoa que está infectada, ela está com vírus replicando ali, né? Então, ela vai ter esses outros antígenos virais, né? Então, a principal fonte, né, de vírus infeccioso é o sangue e subprodutos, né, como sêmen, saliva, leite materno, secreções vaginais e menstruais e fluidos amnióticos, né? Então, o vírus, ele vai, né, após a transmissão, né, diferentes fontes de transmissão, ele vai se replicar, vai ter um período de viremia, ele vai se replicar lá no fígado e vai ser excretado aí, né? E durante esse processo aí, né, a pessoa, após algumas semanas aí de incubação, ela vai apresentar, né, os sintomas relacionados, né? Então, é muito, né, vocês principalmente vão trabalhar em hospital, então tem que tomar muito cuidado, né? Esses pacientes, por ser uma doença crônica, esses pacientes ficam internados, né? E vocês vão ter que coletar sangue desses pacientes, né? Vão ter que acompanhar, né, esse período de tratamento. Então, tem que tomar cuidado na hora de tirar sangue, na hora de, né, de descartar essa agulha, para não se infectar, né? Embora todos nós aqui nós somos vacinados, né, contra o vírus. Então, ele vai infectar o fígado, né, mas ele não vai causar, então, uma citopatologia, né, direta. Essa lise, né, dos hepatócitos está relacionada a essa resposta imune, né, contra as células que estão infectadas, e essa resposta imune que vai produzir os sintomas e também a resolução da infecção. Uma imunidade suficiente pode levar a doença à cronicidade, né, que predispõe a pessoas a consequências mais graves, né? Então, geralmente, né, se a pessoa é infectada, ela vai ter uma doença aguda e, na maioria dos casos, você vai ter uma resolução. Pode ter esses sintomas clássicos, como icterícia e o aumento das enzimas hepáticas. Em alguns casos, essa resposta imune ela pode não ser suficiente e a pessoa pode desenvolver, então, uma doença crônica com sintomas leves e, em alguns casos, né, principalmente, né, a gente vai falar daqui a pouco a hepatite D, né, uma co-infecção com agente delta, né, e outros fatores relacionados pode levar a pessoa a desenvolver uma hepatite mais grave, né, uma hepatite fulminante, também carcinoma hepatocelular e cirrose. Durante a fase aguda da infecção, né, o parênquima hepático ele mostra alterações degenerativas consistindo em edema e necrose celular.
a presença de células inflamatórias, né, principalmente linfócitos, e essa resolução da infecção permite a regeneração do parênquima. Infecções fulminantes, né, aquelas muito rápidas e uma característica aguda, e a ativação de infecções crônicas ou a co-infecção com agente delta pode levar ao dano hepático permanente e a cirrose, né, no qual aquele tecido funcional ele é substituído, né, por tecido conjuntivo, né, e o fígado deixa de realizar suas funções, né. A epidemiologia da doença, né, ela está bastante disseminada. Aqui no Brasil há uma prevalência alta, principalmente na região norte, né, e alguns estados, como Acre, Amazonas, se destacam, né, nessa prevalência. A transmissão, como eu falei, sangue, agulhas e materiais cortantes, profissionais de saúde, usuários de droga, relação sexual desprotegida, né, também perinatal de mães positivas, e o risco, né, infecção, isso tanto para hepatite B como C, tatuagem, piercing, dentista, sessões de depilação, manicure, etc. Geralmente, né, a hepatite B, ela vai ter um período também insidioso, né, no qual você não vai apresentar sinais clínicos, né, sintomas, e essa incubação ela pode ser longa, né, semanas até meses. Esse período prodrômico, ele pode ter sintomas, na verdade, que são relacionados a várias doenças, como febre, mal-estar, perda de apetite, náusea, vômitos, desconforto abdominal e calafrios, né? Então, é difícil, às vezes, a pessoa relacionar esses sintomas à hepatite, né? Eles são muito parecidos com uma gastroenterite, né? Agora, claro, quando aparecem os sintomas ictéricos, né, que é esse amarelão, que a pessoa fica amarela, os olhos ficam amarelos, né, aí a pessoa se assusta, né? Nesse momento, geralmente, que elas vão procurar um hospital, né? Porque, além dessa icterícia, a urina escura, né? Imagina, a pessoa leva um susto, né? Fezes pálidas e também dor abdominal. Geralmente, a recuperação, ela acontece com o declínio da febre e o apetite renovado, né? Então, 15%, né, dos casos vão apresentar febre, erupção, artrite, a icterícia, urina escura também, mal-estar, 95% dos casos, anorexia, né, a perda de apetite, 90%, náusea, 80%, dores abdominais, 60%, prurido, 10%, né? Então, essa doença aguda, ela vai ter um período de incubação, vai ter um período pré-ictérico, então, geralmente, nesse período de incubação e pré-icterícia, onde você vai ter a virimia, e depois, né, a pessoa vai apresentar a icterícia, e a maioria das pessoas se recuperam. Né? Então, 90% das pessoas recuperam, 9% pode ter uma hepatite crônica e 1% pode desenvolver uma hepatite fulminante. Dessas pessoas que têm uma hepatite, casos mais crônicos, né, com mais de 6 meses, 50% resolve, né, ou são portadores assintomáticos, e em alguns casos ela pode persistir como crônica, né? E esses casos onde ela persiste, você pode ter, né, doença extrahepática, né, cirrose e carcinoma de células hepáticas. Bom, como é que é o diagnóstico? Então, geralmente, o diagnóstico é clínico e mais provas de função hepática. Você vai ver, né, as enzimas, né, hepáticas alteradas, né, bastante elevadas, mostrando esse dano hepático. Além disso, você vai fazer o ELISA, né, para detectar anticorpos contra essas proteínas virais. Então, né, para todo mundo a gente vai fazer, né, o ELISA anti-B-SAG, quer dizer, o ELISA para detectar anticorpos contra essa proteína de superfície, né, que está presente tanto no vírus como na vacina. Então, todo mundo que foi vacinado vai ter anticorpos contra HBsAg. Tá? Se por acaso a pessoa, além de ter anticorpos contra HBsAg, tiver anticorpos contra essa proteína do capsídeo e contra a proteína E, significa que ela está com uma infecção viral, né? Ou que ela teve uma infecção viral. Por quê? Porque ela desenvolveu anticorpos contra proteínas virais que não estão presentes na vacina. Vacina eu só tenho HBsAg. Tá?
Essa IgM, ela pode, né, estar presente até 6 meses após a infecção aguda, né? E aqui mais um quadro mostrando isso, né? Então, você vai ter a presença dos antígenos, né, virais ali, principalmente HBsAg, HBAg, durante o período, né, de viremia, e depois que passar esse período, eu vou ter anticorpos, né, contra HBsAg, HBc, tá? E também anticorpos contra o antígeno E. Então, a detecção de anticorpos, né, ante o antígeno do capsídeo, né, IgM, significa uma infecção recente. Ante a IgG, ela vai permanecer em portadores e recuperados. Anticorpos ante a proteína E indica queda na multiplicação viral. Anticorpos anti-HBs, além de pessoas vacinadas, ele aparece durante a convalescência. E vacinados vão desenvolver anticorpos somente anti-HBs. Bom, como que é as questões, né, tanto em provas como em concurso relacionado a isso? Então, geralmente vem uma pergunta lá, olha, paciente com quadro clínico, né, de icterícia, né, reclamando de dores abdominais, etc, etc, né, foi feito o diagnóstico, ele apresentou, então, anticorpos anti a proteína HBs, né? Eu posso dizer que é a hepatite B, né? Tem que saber se ele foi vacinado ou não. Se lá no histórico tiver, ele foi vacinado contra a hepatite B, por exemplo. Aí talvez eu tenha que descartar, né? E não teve anticorpos contra os antígenos C e E. Então, talvez eu tenha que descartar a hepatite B e buscar, então, anticorpos contra outras hepatites virais. Então, a hemoglobina da hepatite B, né, para neonatos, né, de mães portadoras de HBsAg, né, então pode ser, né, uma medida, né, de terapia, né. Infecção crônica pode ser tratada com antivirais, né, que agem na polimerase, ou análise de nucleosídeos, e também por interferol. E, claro, a triagem do sangue de doadores. Todo mundo que já teve hepatite não pode doar sangue, né? Então, essa é muito importante, essa triagem, né, dos doadores de sangue. A vacinação é uma vacina recombinante, né? Ela é indicada para pessoas de alto risco, né? Mas todos nós somos vacinados, né? E, claro, uso de preservativos, transfusões a partir de sangue livres de hepatite, né? B de soro negativos, né? Como é que é produzida essa vacina, então? Então, essa vacina, a gente pega só a parte do genoma viral que produz, então, né, esse antígeno S, clona ele num plasmídio, adiciona esse plasmídio em leveduras e essa levedura ela vai passar a expressar só a proteína de superfície, né? E a gente purifica e faz essa vacina. Então, portanto, é uma vacina muito segura, né? Geralmente administrada lá né, durante a infância ainda, e ela pode ser recomendada para pessoas adultas que não foram vacinadas. Dúvidas em relação à hepatite B? Pois é, eu ia te comentar isso. Ia até perguntar, estava no calendário vacinal, porque é uma vacina que, tipo, por exemplo, a gente faz quando tem indicação para vai começar um estágio hospitalar, né? E aí e tem essa questão de ser muito parecido com o quadro de gastroenterite, né? Vai a pessoa, eu até ia te perguntar se nesse primeiro momento que chega na clínica, assim, é tratado como uma gastroenterite, porque é feito, tu falou que o teste para descobrir se é hepatite é feito pelo que é sorotipos, né? Tem que fazer, não é tipo um exame de sangue, digamos assim. Não, você vai coletar o sangue da pessoa e você vai, né, separar o soro para ver se ele tem anticorpos, né, contra a IgM, por exemplo. Então, o teste é rápido. Então, rapidamente você consegue saber qual que é o tipo, né, de hepatite. O que acontece é que nesse período no qual né, o pessoal você está ainda com esses sinais que não são específicos, né, de uma hepatite, não, né, a pessoa geralmente ela não vai no hospital, né, ela vai procurar o hospital quando esses sinais clássicos de icterícia já estão evidentes, né, porque realmente é quando a pessoa leva um susto mesmo, né. Imagina, você vai no banheiro, a sua urina está escura, as fezes estão pálidas. Ah, meu Deus, estou morrendo.
Então, é nesse momento, geralmente, que as pessoas vão procurar o hospital. E aí se faz, né, esse diagnóstico contra todas as hepatites, né, para diferenciar, para saber qual que é, tá? Mas essa questão, né, de qual antígeno, né, ou na verdade qual anticorpo a gente vai desenvolver, as pessoas que foram vacinadas vão desenvolver, isso tem que estar bem claro para vocês, né? É contra o antígeno de superfície, porque é ele que está presente na vacina, tá bem? Ô, senhor, mais uma dúvida. Sim. Desculpa lhe atrapalhar. Quando a pessoa que é vacinada contra a hepatite B, ela tem o contato. Eu não entendi, o senhor disse que ela apresenta sintomas e daí aparece lá no exame, ou ela não apresenta sintomas, mas aparece no exame? Essa pergunta sua é muito interessante. Na verdade, assim, né? Às vezes, ontem mesmo estava falando com um colega professor que ele estava em casa porque estava com uma gripe muito forte. Eu ainda perguntei para ele: Ei, você se vacinou? Ele falou: Não, sempre me vacino. Então, a gente às vezes tem essa ilusão que a vacina nos protege 100%, né? E isso não existe, né? Na verdade, a vacina ela não te confere uma imunidade 100%, né? O que ela faz, na maioria das vezes, é fazer com que você tenha uma infecção mais leve, né? Ou, em alguns casos, uma infecção sintomática, né? E isso vai depender também para o desafio ao qual a gente está submetido. Vejam só, vocês vão trabalhar em hospitais, né? Muitos de vocês vão manipular amostras de paciente que são, né, positivas para hepatite B, vão ter que ir lá coletar o sangue desse paciente. Então, vocês vão estar com um risco frequente, né? Então, vocês podem sim, no caso né, um acidente com uma agulha contaminada, por exemplo, se infectar com o vírus e desenvolver, né, sintomas. É claro que esses sintomas eles tendem a ser mais leves, tá? E aí essa pessoa, né, que é vacinada, que se infectou com o vírus, ela vai ter, claro, anticorpos anti-HBsAg, mas ela vai ter também anticorpos contra, né, a proteína do capsídeo contra o antígeno E. E, além disso, se for detectado no início da doença, pode ver a presença, né, do vírus lá, dessas proteínas virais, né, desses antígenos virais na pessoa que está com uma infecção recente. Tá? Então, para vocês que vão trabalhar no hospital, é muito importante, né, estar ligado, né, qualquer né, alteração, né, ou qualquer sintoma relacionado a isso, e principalmente com o que a gente vai estar trabalhando lá, né, no hospital. Tem alas diferentes, tem pessoas que vão trabalhar, né, contato direto com esses pacientes, ou pacientes HIV positivos, ou na ala de pacientes respiratórios. Então, tudo isso vai estar relacionado, né? Então, como eu comentei, quando teve um surto de hepatite A lá em Santa Catarina, né? Muitas pessoas se infectaram, inclusive pessoas que trabalham no hospital. Então, essa epidemiologia também, né, dessa ocorrência, desse aumento de casos, também é importante para a gente, né, assimilar algum sintoma que a gente esteja apresentando. Tá? Mas isso, em relação à vacina, serve para a vacina de hepatite B como para outras vacinas. A gente não está 100%, né, seguro com a vacinação, mas é claro que ela vai nos proteger de uma infecção grave. Professor, Ficou claro? Qualquer pessoa que tipo, quisesse vacinar contra a hepatite B pode? Ou isso que eu te perguntei assim, sobre o calendário vacinal, não sei se está incluído. Pode, eu acho que se a pessoa não. Acontece muito, né? A pessoa não tem certeza se ela foi vacinada quando é criança lá, né? Que geralmente é quando. Então, ela pode vacinar até os 49 anos, ela pode. E, principalmente, né? Vocês que são profissionais da área da saúde, né? Pode ter esse reforço, né? Para minimizar, né, o risco de infecção. Então, isso é recomendado, sim. Buenas, vamos falar sobre a hepatite C. Então, muitos dos cuidados que a gente falou relacionados à hepatite B servem para a hepatite C. A hepatite C ela é um flavivírus que, felizmente, né, não é transmitido por mosquito, né? Essa é a mesma família aí da dengue, do vírus Zika, da febre amarela, mas esse vírus ele não é
transmitido por, né, artrópodes, né? Mas ela pode ser transmitida sexualmente. Aqui, novamente, um vírus com genoma RNA envelopado, com vários tipos e subtipos. Então, essa questão de mutações também é importante, né, na evolução aí, do vírus, na capacidade dele de causar doença e também, né, nesse tratamento, necessidade de tratamento, um tratamento prolongado aí também. É uma hepatite com uma característica mais crônica, né, comparada à hepatite A, né? Bom, o genoma, então, como eu falei, é um genoma de RNA, que também vai codificar proteínas estruturais, como a proteína E, que está presente no envelope, a proteína de capsídeo, e proteínas não estruturais, né, NS, de non-structural, né, de 1 a 5, sendo que a proteína 5, ela codifica a RNA polimerase, né? Essa observação está aqui porque um dos antivirais, né, desenvolvidos contra o vírus da hepatite C, ele mira, né, nessa RNA polimerase aqui. Bom, a patogênese, né? Então, esse vírus ele infecta somente o homem, também chimpanzés, ele adere aos receptores de superfície CD81, né, que está expressa nos hepatócitos, nos linfócitos B, pode se revestir com lipoproteína de muito baixa densidade, para usar o receptor lipoproteico dos hepatócitos, então é uma entrada alternativa para o vírus, e o vírus, após ser montado, ele vai brotar no retículo endoplasmático, se tornando associado à célula. Essas proteínas do HCV inibem a apoptose e a ação do interferon alfa, aderindo ao receptor de fator de necrose tumoral e a proteína quinase. Então, muitos vírus, né, fazem isso, né? Isso a gente chama de modular a resposta imune do hospedeiro. Se a célula, para mostrar que ela está infectada por um vírus, ela produz interferon, então o que os vírus fazem, né, nesse processo de coevolução vírus-hospedeiro é interferir, né, nesse processo tanto da produção de interferon como evitar, né, que a célula entre em apoptose. A apoptose é a morte programada da célula, e as células, né, que estão infectadas por vírus, é que nem vocês em semana de prova. Eu vou me matar, né? Então, as células que estão infectadas com vírus, elas também vão me matar, vou entrar em apoptose. Só que os vírus, eles desenvolveram mecanismos, então, para frear esse processo, para evitar que a célula entre em apoptose, assim como para que ela produza interferon. Essas ações evitam a morte da célula, do hospedeiro, e promovem, então, a infecção persistente. Então, dá tempo do vírus se replicar e sair da célula, né? E isso vai resultar numa doença hepática tardia. Então, novamente, assim como na hepatite B, a gente vai ter uma doença crônica, né? Também esse dano lá no fígado, ele vai ser provocado, né, por essa resposta imune mediada por células, né, que vai tanto a responsável pela resolução da infecção, como ela também, né, causa dano do tecido. O anticorpo contra o vírus, ele não é protetor, né? A transmissão, a mesma que a gente viu para a hepatite B, transfusão, transplante, né, de doador infectado, uso de drogas injetáveis, hemodiálise, acidentes com agulhas e frascos quebrados, exposição sexual, né, parte de uma infectada e, novamente, né, o alcoolismo ele é um agravante, porque se eu já tenho um dano hepático provocado pelo álcool, né, e eu tenho uma infecção viral concomitante, eu vou agravar esse nível de destruição, né, do fígado e vai levar, então, a ter um quadro mais grave da doença. Ela é prevalente, né, em vários países, né, alta incidência de infecções assintomáticas crônicas, né, promove, então, a disseminação e a permanência do vírus na população, né. A triagem, né, de sangue, né, de pacientes HCV positivo levou à redução no nível de transmissão do vírus, né, e também em pacientes doadores, né. Mas a transmissão por outras vias ainda é prevalente. Causa 3 tipos de doença. Uma hepatite aguda, que não é, né, tão comum, com resolução, né, e recuperação em 15% dos casos. Uma infecção crônica persistente, que é o mais comum, né,
com progressão para doença futura em 70% dos casos, e uma progressão rápida, intensa para cirrose em 15%. Né? Então, esse quadro de hepatite fulminante, ele também não é tão mais comum, esse quadro permanente. A viremia, ela também é passageira, pode durar, né, geralmente dura 1 até 3 semanas após o contágio. Né? Então, a gente vai ter em 70% dos casos uma infecção persistente, 15% pode ter uma infecção fulminante, aí, com cirrose, e uma recuperação e eliminação. Desses pacientes, 70% têm infecção persistente, 40% são assintomáticos, e alguns desenvolvem hepatite crônica. Desses que desenvolvem hepatite crônica, 20% pode evoluir para cirrose, 6% para insuficiência hepática e 4% para carcinoma hepatocelular. Bom, diagnóstico, novamente, a gente vai fazer um ELISA contra anticorpos anti-HCV, né? Ou também posso fazer a detecção direta do RNA viral. Né? O período de soroconversão ele varia de 7 a 31 semanas. Geralmente se faz ELISA de triagem, doadores de sangue, também confirmação por Western blot para detectar a presença de proteínas virais. Nem sempre o anticorpo é detectável, principalmente em pacientes imunocomprometidos ou em MDRs, e pode-se fazer, então, RT-PCR e também esse teste para detecção do DNA, né, detectar o RNA viral em pessoas soronegativas. O diagnóstico, né, então, detecção de anticorpos anti-HCV. Se tiver sangue com anticorpos anti-HCV, esse sangue vai ser descartado. Todo o sangue com alteração nas enzimas hepáticas, né, com a LT elevada, vai ser descartado. ELISAs, né, para peptídeos sintéticos, né, P21 e P23, para detectar a presença do antígeno viral, né, e também detecção para RT-PCR. Tratamento, né? Então, tratamento durante muito tempo só se usava interferon mais ribavirina. Ao longo do tempo foi aparecendo outros antivirais mais específicos contra o vírus, né? E isso fez com que reduzisse, né, esse tempo de tratamento. Prevenção, triagem do sangue, órgãos e doadores, modificação do comportamento de alto risco, precauções com sangue e líquidos corporais. Tá? Tranquilo em relação à hepatite C? Agora a gente vai falar da hepatite D, né? A hepatite D, novamente, a gente tem um vírus defectivo, ele não consegue se replicar sozinho. Ele precisa do vírus da hepatite B para se replicar. Então, olha só, somente pessoas que têm hepatite B podem desenvolver hepatite D. Ah, professor, então quer dizer que se eu me vacinar contra a hepatite B, eu vou estar protegido contra a hepatite D também. Exatamente, tá vendo? Então, uma vacina com uma proteção dupla, né? Então, é um deltavírus, um genoma de RNA pequenininho, 1.700 pares de base, por isso que ele é defectivo, ele não consegue replicar sozinho, né? E ele precisa, então, do vírus da hepatite B. Então, só pessoas que têm hepatite B podem, né, ter a hepatite D, né? Sua replicação suprime a síntese de proteínas do vírus da hepatite B. Se estima que 15 milhões de pessoas estejam infectadas com hepatite D, 40% dos casos de infecções de hepatite fulminante, né? Então, as pessoas que têm hepatite B, um grau, né, mais crônico e mais severo, se elas estiverem infectadas também com o vírus da hepatite D, então isso vai também acelerar esse processo de destruição, né, do fígado. Ele usa, né, então o vírus da hepatite D, ele usa então as proteínas, né, do vírus da hepatite B para replicar e produzir sua própria proteína, sua única proteína. É um parasita viral que lembra os agentes satélites, né, de plantas e viroides, né? E ele usa então um antígeno, né, de superfície do vírus da hepatite B para fazer o empacotamento do vírus, né? Então ele também vai se ligar, né, aos hepatócitos e vai ser internalizado. A RNA polimerase celular faz uma cópia do RNA viral para replicar o genoma e forma uma estrutura de RNA, uma ribosima, né, que cliva o RNA para produzir um RNA mensageiro
para o antígeno delta pequeno. O antígeno delta promove a associação do genoma com, né, o antígeno do HB, antígeno de superfície do vírus da hepatite B, para formar um vírus, e o vírus, então, é liberado da célula. Então, olha só que interessante. Ele pega, né, esse antígeno de superfície, né, do vírus da hepatite B para formar, então, né, a sua estrutura. Ele também é disseminado no sangue, sêmen e secreções. Todas a patogênios que a gente discutiu, na verdade, as formas de infecção pelo vírus da hepatite B serve aqui para o vírus da hepatite D. Então, ele vai estar disseminado no sangue, sêmen e secreções, e vai causar doença somente em pessoas que estiverem infectadas contra o vírus da hepatite B. Então, pode haver co-infecção, né? Vai haver uma co-infecção entre o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite D, e também acontece em pessoas que são crônicas, né? Tem uma infecção crônica pelo vírus da hepatite B e se infecta com o vírus da hepatite D. Então, primeiro, a pessoa tem que ser infectada com o vírus da hepatite B para depois o vírus da hepatite D conseguir, né, infectar essa pessoa e se replicar. Porque o vírus da hepatite D ele é defectivo, ele não consegue replicar sozinho. Ele precisa do vírus da hepatite B. Assim, a superinfecção de uma pessoa infectada com o vírus da hepatite B ele é mais grave, né? E aí você vai ter quadros mais graves também, com cirrose, hepatite fulminante e também infecções crônicas, né? Então, a replicação do vírus também vai causar citotoxicidade, né, e dano hepático. E a proteção ela se origina a partir da resposta imune ao HBsAg. Então, olha só que legal, quando a gente se vacina contra a hepatite B, a gente também fica protegido contra a hepatite D, né? E o dano ao fígado também ocorre, né, como esse efeito direto do vírus com a destruição, né, dos hepatócitos e também, né, da resposta imune contra, né, as células que estão infectadas com o vírus. Ele infecta crianças e adultos, né? Então, pessoas infectadas com hepatite B e hepatite D são fontes de infecção. Distribuição mundial, cerca de 5% das pessoas, né? Endêmico em alguns países, e também ocorrem epidemias na América do Norte e na Europa Ocidental, principalmente em pacientes, né, usuários de drogas. Transmissão, né, exposição percutânea, uso de drogas injetáveis e também contato sexual. Aqui a distribuição, né, do vírus em regiões em vermelho. Então, aquele mesmo quadro, né, da epidemiologia, aquele mesmo mapa da epidemiologia para o vírus da hepatite B está relacionado com a infecção pelo vírus da hepatite delta, né, mas ele é bem menos prevalente que o vírus da hepatite B. Diagnóstico, né? Então, eu vou detectar a IgM anti a proteína, né, do vírus da hepatite D, né, ou detectar direto o antígeno delta no soro. Também posso fazer a detecção do genoma, né, e detectar esse antígeno. Prevenção, né, com infecção, então depende, né, da pessoa estar infectada pelo vírus da hepatite B, então, consequentemente, né, a vacinação contra a hepatite B, ela reduz, né, a chance da pessoa se infectar pela hepatite delta. E a hepatite E, né, a penúltima que a gente vai falar hoje, né, é um vírus que ele é bem específico, ele tem uma família só para ele, chamada Epiviridae, o gênero Epivírus, né, o único membro dessa família é o vírus da hepatite E, é um vírus RNA de fita simples, não envelopado, e novamente, muito parecido com o que a gente falou para a hepatite A, né? A transmissão aqui, ela também vai ser fecal-oral, né? Água e alimentos contaminados, e aqui a gente tem um agravante, né? Nós temos animais como fontes de infecção, né? Então, ela também, a hepatite E, ela pode ser considerada uma zoonose, né? E isso dificulta, né, o controle da doença e a sua disseminação, né? Então, ela também, né, o vírus também é disseminado pela rota fecal-oral, encontrado em todo o mundo, epidemia em alguns países, sintomas e o curso da doença muito semelhante ao vírus da hepatite A,
causa uma doença aguda, a taxa de mortalidade é, né, 10 vezes maior que o vírus da hepatite A e infecção grave em gestante. Taxa de mortalidade em gestante de aproximadamente 20%. Então, vejam como é importante a gente, né, para as gestantes, a gente mostrar, né, o risco associado a comer, né, fruto do mar ou uma salada que não foi lavada de maneira adequada. Então, os gestantes têm que tomar muito cuidado devido a esse risco, né, por esses vírus que causam hepatite, o risco de infecção. O período de incubação é 30 a 40 dias, né, então também um quadro mais agudo, né, não há portadores. Geralmente, a doença acontece em pessoas com 15 a 40 anos, complicações, hepatite fulminante em gestante, mortalidade até 40% dos casos. Patogenia similar à hepatite A, né? Então o vírus vai penetrar, né, ali pelo trato gastrointestinal, vai infectar as células ali no intestino e vai chegar lá no fígado, vai se replicar, vai ter uma viremia passageira e também, né, o vírus vai ser eliminado nas fezes. E tem uma diferença importante em relação ao vírus da hepatite A. A pessoa, para se infectar com o vírus da hepatite ela precisa de uma carga viral muito maior comparado ao vírus da hepatite A. Então, essa é uma diferença importante que faz com que a infecção pela hepatite E seja menos frequente, né? Porque precisa dessa carga viral maior, né? A taxa de mortalidade é baixa, em gestantes é mais elevada, a gravidade da doença aumenta com a idade e sequelas crônicas nenhuma. Epidemiologia ainda pouco conhecida, surto na China, no México e no norte da África, geralmente relacionado à contaminação da água, transmissão em contatos, né, de pessoa para pessoa são incomuns, né, e necessita de muito vírus. Então, muitos países, né, onde a gente tem surto, né, de hepatite E está relacionado também com a presença do diagnóstico, né. Aqui no Brasil a gente tem ocorrência também da detecção do vírus. E por fim, o vírus da hepatite G, na verdade, ele foi, né, detectado em macacos tamarins que foram inoculados com um soro de um paciente com icterícia chamado GB, né? E ele, na verdade, é um vírus mutante da hepatite C, né? Então, tudo que a gente falou para a hepatite C serve para a hepatite G, tá? A transmissão, né, a doença clínica mais assintomática, né, e o diagnóstico também, detecção via RT-PCR, né, essa diferenciação só pode ser feita através do sequenciamento e o controle os mesmos para a hepatite C. Então, mensagens principais da aula de hoje, né? Então, para a hepatite A e E, né, que pode ser transmitida por alimentos e água contaminadas, a gente vai lavar as mãos, né, e tomar cuidado com ingerir, né, frutas e verduras mal lavadas ou não lavadas, frutos do mar, e para hepatite B, C e D, né, aqueles riscos associados, então, com transfusão sanguínea, agulhas contaminadas, etc. Né? Então, testar pacientes e órgãos, usar preservativos, cuidado de descartar agulhas e tatuagens. E recomendar a vacinação, principalmente crianças e adultos não vacinados. Atenção aos sintomas, febre, mal-estar, dor abdominal, náuseas, vômitos, perda de apetite, e aí quando você tem icterícia, né, urina escura, olhos e pele amarelados e fezes esbranquiçadas. Realizar exames que detectem, né, as hepatites e observar algumas dessas situações. Contágio fecal oral, condições precárias de saneamento básico, de água, higiene pessoal, de alimentos, né? Então, eu tomei uma água num lugar que a higiene, né? Fui passear lá na Índia, né, o risco é grande. Transmissão sanguínea, né? Se praticou sexo desprotegido, compartilhou seringas e agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam o corpo. Transmissão sanguínea, né, de mãe para o filho durante a gravidez e o parto, e a amamentação também. E intervalos, né, para hepatite B e C, intervalos de 60 dias para que os anticorpos sejam detectados no exame de sangue. Então, a pessoa pode ter esse quadro de viremia e não ter a presença de anticorpos, né, e ela tem que repetir esse teste 60 dias depois. Sugestões de leitura da meia-noite às 6, né?
E é isso, pessoal. Então, uma aula hoje foi relativamente rápida, aí, menos slides, né? Só 85, para somar aí aos slides da aula. Dúvidas, ó, vamos fechar exatamente 60 minutos de aula. Vou parar aqui a gravação.